foi que lutou com Jacó? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Eita! Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: que queres que eu te faça? O anjo perguntou: que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: dá minha bênção para depois subir, 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 dá minha bênção para depois subir. Você e sua filhota. Em nome de Jesus, amém. Estamos ao vivo. Bem, a pergunta foi direto ao assunto. Quem foi que lutou? Quem? Jacó segurou o anjo, quis soltar. Bora, dupla de dois. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: que queres que eu te faça? O anjo perguntou: que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: dá minha bênção para depois subir, 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 dá minha bênção para depois subir. Eita, que eu tô um Pavarotti hoje. Ó, preste atenção, tá? Aí a polêmica fica: por que Jacó lutou com o anjo? Quem foi o anjo que Jacó lutou? Que tipo de anjo foi tão violento a tal ponto de deixar Jacó aleijado, deficiente da perna? Aí uns dizem, vamos para a eliminação, tá? Porque já fiz um estudo e a gente chegou à prova de quem era. Mas vamos repetir de novo. Vocês me ajudem. Uns dizem porque tem 3 anjos poderosos em Israel. Tem Miguel, tem Gabriel e qual é o outro serafim? Quem é que vai me ajudar, gente? A minha memória... eu estou me lembrando de vidas passadas, mas não me lembro do outro anjo. Como é o nome? Miguel, arcanjo Miguel, que é o anjo dado por Deus. É o territorial. Rafael, pronto. Então, Rafael, Miguel. Rafael é um serafim, né? Gabriel é o da anunciação. E Miguel. O Melquisedeque, ele tem um acordo com Israel. Mas ele não é totalmente de Israel. Mas ele mora em Israel, tá? É aquele anjo que se encontrou com Abraão. Então, uns dizem que Jacó lutou com um demônio. E esse demônio... eu já vi teólogo dizendo que aquele ser que Jacó lutou era um demônio, né? Mas aí a gente elimina esse pensamento teológico na primeira análise. Se um teólogozão da Baixa da Égua, formado em raiva, disser que Jacó lutou com um demônio, então nós podemos perguntar para ele: demônio pode abençoar uma pessoa? Se ele disser que o demônio pode, então entra em contradição. O demônio não pode abençoar ninguém, porque ele é maldito. Então não foi um demônio. Porque o demônio lutou com Miguel pelo corpo de Moisés. Aí é outra coisa. Mas lutar com Jacó, não. Então, essa primeira parte da teologia está cancelada. Que Jacó teria lutado com um demônio. Eles dão até o nome do demônio. Não importa nem o nome do demônio, porque demônio não abençoa ninguém. Demônio é um desgraçado, miserável, pobre e nu. Veja aí o que Lúcifer fez com os seguidores dele. O cara disse: eu quero ser seguidor de Lúcifer. Vai ser um demônio também. Porque os caras que seguiram Lúcifer lá no céu estão tudo ferrados. Então, como é que as pessoas vão seguir no céu e ferrar e aqui na terra vão se dar bem? Vai não. Lúcifer transformou todos os seus seguidores em demônios, pobres e necessitados. Agora se dissesse: rapaz, os caras que seguiu a Lúcifer estão tão bem, tem até dinheiro no banco, estão com o planeta tudo arrumadinho, nada. Os que seguiram a Lúcifer estão tudo lascado, estão lidido. Lidido é uma palavra grega, lidido. E então não é demônio, tá? Porque demônio não abençoa ninguém.
Então quem lutou e por que lutou com Jacó? Quem buscou essa luta foi o próprio Jacó. Você vê no texto sagrado que Jacó passa no Val de Jaboque, que é um sovaco, é um vale. Val de Jaboque é um tipo de um sovaco de terra, e ele percebeu a presença de anjos. Então ele deixou a família, deixou os filhos, passou a liderança para o primeiro filho, porque José não tinha nascido ainda, e voltou porque ele tinha medo de morrer. Então ele sabia o que estava fazendo. Chegando lá, ele luta com o anjo a noite inteira. Seria Lúcifer? Seria o cão dos infernos? Não, Lúcifer não abençoa ninguém. Escuta o que eu estou falando. Lúcifer não abençoa ninguém. Ele pode dar dinheiro, ele pode dar mulher, ele pode dar homem, mas abençoar ele não abençoa não. É seco. Porque ele nunca vai abençoar ninguém, porque ele é maldito. Então, se Lúcifer lascou todo mundo no céu, quem quiser seguir Lúcifer é livre, o mundo é livre. Pastor, eu sou satanista. Tudo bem, seja. Agora veja o que os anjos que seguiram ele se lascaram. Você está me entendendo? Agora me pergunta, me mostra um anjo que se deu bem com Lúcifer. Rapaz, eu me segui Lúcifer, eu estou bem, estou de casa nova, estou de mulher nova, estou de tudo novo. Nada, estão tudo ferrados, torcendo para Deus não expulsar eles desse planeta. E os planetas deles explodiram, outros acabaram em guerra. O mal não faz bem a ninguém. Então presta atenção. A questão não foi Lúcifer, não foi demônios. Aí o teólogo diz até o nome do demônio. Bem, você pode ter sua opinião, como eu também tenho a minha, mas dizer que Jacó lutou com o demônio e foi abençoado pelo demônio, então lascou. Israel é abençoada pelo demônio? Não. Então Jacó lutou com um anjo. Por quê? Qual era o anjo? Então vamos lá. Será que seria Rafael? Não. Gabriel? Não, porque Gabriel é de anunciação. Será que seria Melquisedeque? Porque ele é um sacerdote? Não. Melquisedeque não é de guerra. Ele faz guerra, mas não é anjo de enfrentamento. Só resta Miguel e, como é o nome do outro? Rafael. Miguel e Rafael, eles têm capacidades de luta. Miguel e Rafael. Então, ou Miguel e Rafael. Mas qual é o nome do anjo que Deus deu para Israel? Miguel. Qual é o nome do anjo que quer dizer que é como Deus? Que é um juiz de Israel? Miguel. Qual é o anjo que se apresenta na conquista de Jericó? Aquele que é o príncipe de Deus, e como Deus, parecido com Deus, semelhante a Deus, Miguel. Qual é o anjo que protege Israel com tudo que tem? Miguel. Qual foi o anjo que venceu Satanás? Miguel. Qual é o anjo territorial? Miguel. Então só resta Miguel. E por que Jacó lutou com o anjo? Porque Jacó tinha uma maldição, mesmo sendo abençoado. Ele tinha uma bênção, mas ele tinha uma maldição. Ele tinha um problema. E ele tinha que conversar com Miguel, e Miguel é territorial. E territorial, por isso que tem muita gente que não tem problema com demônio. O problema de Jacó não é com demônio, não aparece demônio em canto nenhum na vida de Jacó. O problema de Jacó era com territorial. Veja aí, territorial, Joilson de Assis. Não foi raiva assim, vou acabar com você, Jacózão. Eu vou acabar com você, não. Foi ali, foi uma questão Juju, Didi, Cacá, jurídica. Aprenda a soletrar, menino. Então assim, quem é o territorial de Israel? Miguel. Miguel está para guardar Israel, dado no deserto. No deserto, e vinha acompanhando Israel. Ele se identifica como aquele que é igual a Deus ou semelhante a Deus. Miguel. E aí Jacó teve que lutar com o anjo para que o anjo soltasse a bênção dele. Era anjo ou era demônio? Por isso que tem algum teólogo que diz demônio. Não é demônio. E por que o anjo não soltou a bênção dele? Porque ele tinha um problema com maldição. Então Jacó lutou com Miguel
para ter o direito da libertação. Mas Miguel não deixou barato. Miguel lutou com Jacó de verdade, foi na vera. Ele não podia matar Jacó, mas ele aleijou Jacó. O anjo Miguel, para você ver que ele não é de brincadeira não. Você pode brincar com muita coisa, menos com Miguel, né? Então ele deixou Israel deficiente da perna. Israel, que é Jacó, ficou puxando uma perna. Ele concentrou a maldição numa deficiência. E Deus não curou Jacó. Quem está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, veja aí no nosso canal, porque Jacó lutou com o anjo, e você vai perceber o porquê, o motivo dessa luta com o anjo. Tá? E essa luta foi para que Jacó ganhasse o direito de ser príncipe de Israel. Inclusive o nome Israel vem de Jacó. Jacó deixou de ser Jacó e Jacó passou a ser Israel. A nação de Israel tem esse nome. Quem colocou foi o próprio Miguel. Olha que autoridade, velho. Olha, autoridade, né? Então Miguel foi o anjo que lutou com Israel. Se tiver alguma pergunta, né? Israel é Jacó. Aquela luta foi uma luta jurídica. Do jeito que Jacó teve problema com o anjo, você também, eu também posso ter problema com o anjo. E esses problemas geralmente estão na questão de maldições. Houve uma manobra do anjo. A primeira manobra do anjo foi cortar a perna de Jacó. Segundo, mudar o nome de Jacó para Israel. Antes, Jacó não se chamava Israel. Jacó se chamava Jacó. Então, essa luta foi jujuba. Jujuba, jurídica. Então, está respondido. E por que Jacó lutou com o anjo? O anjo estava com pena de bênção, o anjo mau não abençoa ninguém. O demônio é como um tapuru. O que é que um tapuru faz por alguém? Só faz destruir. Então, anjo do mal não abençoa ninguém. Alguém pode dizer, eu fui abençoado por Lúcifer, eu fui abençoado por Azazel, foi Bafomé. Não. Só um anjo pode te abençoar. Então, aí resta também, foi Jesus? Será que foi Jesus? Não, Jesus não é de guerra, Jesus é Deus. Né? Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um Deus, ele é o próprio Deus. Esse mesmo ser, ele se identifica como príncipe dos exércitos celestiais. Quando Josué veio destruir Jericó, aparece um cara lá com a espada na mão, e Josué olha e diz, quem és tu? Tu é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Miguel é grandão, né? E o povo de Jericó era grandão. E aí ele diz, eu sou o príncipe do exército celestial. Miguel. Tá? Há uma identificação muito grande de Miguel com Jesus. Né? Inclusive no satanismo, dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. E também alguns teólogos acham isso. Não, Miguel é um anjo. É um arcanjo. E Jesus é Deus. Mas Miguel fala em nome de Deus. E o nome de Miguel é aquele que é parecido, semelhante, igual a Deus. Olha, o nome dele não quer dizer que ele é um Deus ou é Deus. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco, próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fez mortal como nós. Miguel não é Deus, Miguel é um anjo, é aquele semelhante a Deus. Porque se Miguel fosse Deus, a Bíblia diria, Miguel é Deus, é o Emanuel. Não, Miguel não é Emanuel. Miguel é um anjo. É um arcanjo, talvez um dos mais poderosos que estão no planeta Terra. E foi Miguel que empacotou muitos anjos que estão de volta aí para fazer guerra com ele de novo. Matou muito anjo de Satanás. Muito. Miguel matou muita gente. Nas guerras que ele teve, a Bíblia fala, e houve guerra nos céus.
A gente pode ver anjo, conversar com anjo. É uma coisa metafísica, tá? É uma coisa metafísica. Você pode ver o anjo, pode conversar, pode interagir com o anjo. Só que essa interação ela foi proibida devido àquele moído das mulheres com os anjos, entendeu? A mulher foi inventada de dormir com os anjos pegaram a mulher, lepo-lap, tep-tap. Aí esse moído aí foi dado um stand-baba, stand-by, né? Entendeu? Senhor, tem alguma pergunta? Entendeu, Érica? Entendeu? Tem alguma pergunta? Se você tiver, a gente está ao vivo. Vamos para os sonhos agora. Então, direto ao ponto. Veja aí, territoriais, Joilson de Assis. É também chamado de guardiões. Eles eram chamados de guardiões ou territoriais, anjos locais. Foi Miguel que lutou com o príncipe da Pérsia. Olha, Miguel está na toda a história de Israel, desde o início. Porque Israel começou em Jacó. Inclusive o nome Jacobe, né? Jacó é Jacobe. E no original é Iacobe. Então, assim, Miguel está presente na vida de Israel desde o início, porque Israel começou com Jacó. Jacó precisava ter 12 filhos, ele teve 11. Teve 11 com 4 mulheres, mas entrou uma menina no meio e gerou uma tribo, né? Tem alguma pergunta sobre isso? Então, essa luta de Jacó com o anjo foi intencional. Mas olha que o anjo Miguel é um juiz. Mas não é desse tipo de juízes nossos. Nossos não, porque os nossos são muito legais, né? De outros países, né? Juízes de outros países que liberam Tetepu e prende Tatapá, prende a veinha e libera o ratão, né? Lá em outros países existe isso, né? Os países bem longe, lá do outro lado do mundo tem isso, né? Mas Miguel não é assim, não, né? Miguel, ele é correto. E Miguel não levou brincadeira, não. Miguel disse, Jacó, Jacó é meu amigo. Ele é errado, mas é meu amigo. Ele é maconheiro, mas é... Não, Jacó levou na coxa uma espadada. E aquilo doeu, viu, velho? E ele ficou deficiente a vida toda. Olha, você nunca parou porque Deus não curou Jacó? Ele concentrou a maldição na deficiência. E, além disso, mudou o nome. Não saiu de graça não, tá? De graça não existe de graça. Quando a gente não paga, é Deus que pagou. O ar que você respira não é de graça. Mas quem é que pagou esse ar? Deus. A salvação não é de graça. Mas quem é que paga a salvação? Jesus. A entrada é franca, mas tem alguém que bancou, tá? Ok? Senhor não. Tem alguma pergunta sobre territoriais? Tá com alguma dúvida? Aí você coloca territorial. 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 E por que não se fala isso? Olha, eu vou dizer para você, a gente trabalha com libertação. Eu já tive o privilégio de ver, de falar com alguns territoriais, né? Eles não são muito de brincadeira não, mas eles são como se fossem juízes locais. Se você tiver problema com anjo, resolva seu problema com anjo. É pior do que ter problema com demônio. Os territoriais são os piores? Não. Os territoriais são juízes. E os juízes corretos. Eles dão direito a quem tem direito. E Jacó tinha um moído aí no meio, mas esse moído era resolvível. E aí houve uma manobra jurídica, que foi essa guerra. E Jacó sabia disso, que quando Jacó, você olha no texto sagrado, Jacó viu que tinha muitos anjos territoriais, deixou a família, deixou os filhos, passou a autoridade para os filhos, e disse, se eu morrer, você vai dominar a nação. Olha, porque ele sabia que podia morrer, o territorial pode matar, né? Por isso que às vezes um navio vira, porque às vezes o cara está com bronca com o territorial vira o barco, não quer saber. Os territoriais se apresentam como leão também, né? Lá em Manaus o territorial se apresenta como leão. Lá em Manaus, né? É o leão que tem lá. O territorial de Manaus é um leão.
O anjo tem horário, todos os anjos têm horário. A gente pensa, eu não quero cumprir horário. A gente pensa o quê? Que anjo é o quê? Anjo tem horário, anjo tem regra. E aí Jacó venceu o anjo, impedindo dele embarcar no horário certo. Aí venceu. Cheque mata. Jacó não podia arrancar a cabeça do anjo, nem prender o anjo. Logo o quê? Miguel, coitado de nós. E Jacó era um velho. Jacó já tinha uns 60, quase 70 anos aí. Como é que Jacó ia vencer um anjo tão poderoso? Né? Ele venceu na insistência. Ele se agarrou nas caças dos anjos. Aí começou a aparecer o cofrinho do anjo. E aí o anjo, me solta. Ele solta, não, pode me matar, mas eu não solto. Isso é que é maravilhoso, não um príncipe maravilhoso, né? Olha, e olha porque Jacó era um príncipe, tá? Esaú era um príncipe e Jacó era outro, brigava na barriga da mãe. E mesmo o príncipe, ele teve que enfrentar Miguel para ter o direito de ser pai de Israel. Quem é o pai de Israel? O pai de Israel chama-se Miguel. Aliás, Jacó. Por isso o nome Israel é o nome da nação santa, mas é o nome de Jacó. Jacó não se chamava mais Jacó. Jacó se chamava Israel. Então as pessoas podem ter problemas com territoriais, principalmente quem tem maldição de pai, de mãe. Quem tem problemática de pai e mãe poderá enfrentar a ira dos territoriais. E deixando bem claro que um anjo, mas esse anjo foi muito violento. Esse anjo tem que humanizar esse anjo. Vamos amenizar os assaltos. Quando alguém te pediu o celular, dê o celular e dê um beijo na boca dele. Isso chama-se humanizar assalto. Quando alguém for roubar seu celular e disser, filha da Lutz, passe o celular, perdeu. Aí você diz, tá certo, meu amor, tome um beijo na boca, com língua ou sem língua? Com língua. Tchau, mamá, marginal. Tchau, mamá. Tchau, obrigado, tá, por ter me assaltado. Eu trabalhei o ano todo para pagar esse celular. Eu vou ter que comprar o outro, tchau. Tchau, você é um marginal maravilhoso. Ai, gostei do beijo. Eita, pílula, sai, Satanás! Demônio, queima esse marginal! Plá! Ai, tem que humanizar. Mas, rapaz, é tanta conversa. Eu não sou nem tão velho. Eu pensei que eu nunca ia ouvir isso, não. E era. Eu pensei que eu nunca ia ouvir essas coisas de humanizar assalto. Mas aí Miguel devia ter humanizado, né? Jacózinho, coitado, eu vou dar um cheiro na testa de Jacó. Não, ele não humanizou, não. Ele sentou a espada em Jacó. Ai, que anjo violento. A gente é muito fresco, né? Muito cheio de coisa. Jacó foi para o que deve E o anjo disse, pois vem. E aí eles resolveram as coisas, né? E Jacó conseguiu a bênção. Então você pode cantar, né? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo. A maldição de Jacó estava no nome. Enganador, suplantador, aquele que engana. E também ele era preferido da mãe. E o pai amaldiçoou ele com esse nome. Quem dava o nome dos filhos era o pai. Quem dava o nome das filhas era a mãe. Era a cultura da época. Entendeu? Então, de alguma forma, o pai de Jacó amaldiçoou Jacó. Ele é um enganador, ele é um suplantador. Como é o nome daquele cara que compra com documento errado, com documento falso, é um estelionatário. Mas Jacó não era estelionatário. Jacó era um príncipe de Deus. Mas o pai sentou na língua. E o pai, quem era o pai? Isaac, filho de Abraão. Então, olha a força do cara, velho. Se Miguel não deixasse, Jacó não ia ser príncipe nunca. Ele era príncipe, mas de Israel não. Olha, é uma questão legal, de legalidade. De legalidade. Então, mexer com o territorial pode libertar você. Agora tem que saber mexer, tá? Por isso que tem lugar que a pessoa vai e parece que o lugar apaixona com a pessoa. E tem lugar
que a pessoa vai e parece que o lugar odeia a pessoa. É o territorial. Veja aí no nosso canal, territorial, eu vou orar pelo territorial. Oxe, é Silvio Santos, é? Territorial, eu vou orar pelo territorial. Olha. No caso, Melquisedeque também é um territorial, mas a área de Melquisedeque não é política. Não. Miguel é político, tá? A área de Melquisedeque é religion. Ele é um sacerdote. Então, essa luta não podia ser com Miguel. Até porque, quando o anjo Miguel aceitasse, entraria automaticamente a história de Melquisedeque, né? Na verdade, esse vencer o territorial não é destruí-lo ou acabá-lo. Vencer o territorial é conseguir a permissão dele. Entendeu? Vencer o territorial é conseguir a permissão dele para algo que ele não está deixando. Se o territorial não deixar, você não ganha nada na vida. Pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não. O territorial não aceita. Mas por quê? Porque às vezes a mãe amaldiçoou, porque às vezes o pai amaldiçoou. Aí lascou. E foi. O territorial anota, até os mais velhos, seus pais, meus pais diziam, não fala merda não, tá? Você falar, e o anjo anotar, você tá lalá. Tá o quê, rapaz? Lalá, lascado. Tem alguma pergunta? Eu gostei disso. Como fazer paz com o territorial? Então, essa parte aí de como fazer as pazes com o territorial ficará para a segunda parte da nossa bate-novela. E amanhã, para não ficar muito longa essa pergunta, tá? Eu procurei, qualquer coisa você bota assim, Anjos Territoriais, Joilson de Assis, vai aparecer 10 vídeos para você. Como falar com o territorial, quem são os territoriais, o que a Bíblia fala sobre territoriais, como resolver seu problema com o territorial. Agora amanhã, por favor, me lembrem, porque eu quero ensinar para vocês, tá? O que eu souber, porque tem muita coisa que eu não sei, né? Eu quero ensinar para vocês, tá? O que eu souber, porque tem muita coisa que eu não sei, né? Então amanhã eu vou dar uma lista para vocês como fazer acordo com o territorial, tá? Pode ser? Sim ou não? Diga logo, pastor. Vamos resolver essa questão logo, meu irmão. Calma, mulher. Você mesmo viu, Carelli? Você viu territoriais já 2 vezes, né? Maldição é trevas puras. Maldição é pior do que o pecado. Tem gente que peca e não tem maldição. Tem gente que entra no cabaré de manhã, sai de noite e é próspero, saudável, e a mulher ainda ama ele. Mas tem gente que não faz nada disso e parece que a vida é blá 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 blá, bloqueado. Eu vou dizer para você que existem muitos métodos de libertação, tá? E eu procuro aplicar todos, mas o de territorial é muito bom. Até hoje, graças ao bom Deus, aos territoriais que a gente procurou, o problema foi resolvido. Foi resolvido o problema da menina de 14 anos, foi resolvido o problema da mulher de 42 anos, foi resolvido o problema do homem que não conseguia ganhar dinheiro na sua própria cidade. Então, o territorial, eles é como juízes. Se a pessoa souber lidar com eles, eles nem vão ser por você, eles é pela lei, a lei universal. E às vezes um pai, uma mãe amaldiçoa um filho ou um neto e morrem, mas a maldição está viva. E aí bate direto com o territorial. O territorial anota aquilo ali, né? Os territoriais são divididos em grupos, né? Cidade, estado, país, mundo.
Melquisedeque é do mundo, mas tem um acordo com Israel. Miguel também é do mundo, mas tem um acordo com Israel e protege Israel, né? São informações privilegiadas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu saúdo a todos os territoriais, respeito a vossa autoridade. Muitos deles me assistem, tá? E muito obrigado por me ajudar. Eu não mereço não, tá? A pessoa neste mundo, ele vai ter que te encontrar com o territorial, ou do bem ou do mal. Jesus Cristo, ele se encontrou com territoriais, né? Humanos e angelicais e demoníacos. Ele encontrou com o próprio Lúcifer. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Por que Lúcifer tinha tanta autoridade em oferecer para Jesus o que já era dele? Territorial. E a Bíblia fala que ele é um territorial. O príncipe deste mundo. Quem é Lúcifer? Um príncipe deste mundo, então territorial. Do mal. Olha. E olha como eles agem. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. As maldições acabam com a pessoa. Elas matam a pessoa viva. É como uma praga na lavoura. A pessoa quer produzir, quer botar a tomatinha, mas não deixa. O pecado, existem 3 tipos de pecado, né? Pecado contra Deus, pecado cultural e pecado contra nós mesmos. Veja aí, tipos de pecados. Joilson de Assis, olha o título. Não existe só um tipo de pecado, não. Os pecados mais perigosos são contra nós mesmos, porque nós executa, né? É o chamado pecado cultural. E o pecado contra Deus é contra a santidade de Deus, contra as pessoas. Por isso que a Bíblia fala, há pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte. O crente dizer que todo pecado é igual está errado. Não, você dá um murro na cara de um cara, não é a mesma coisa que você dá um tiro de 12. Só na cabeça de alguns teólogos que querem dizer que todo pecado é igual. A masturbação não é igual a um estupro. Então, uma tapa não é igual a um tiro de 12. Mas para o homem, a coisa é totalmente doida. Alguém pode dar um tiro de 12 numa pessoa e não ser preso. Isso é o homem. E alguém pode dar uma tapa e ser preso. A levar 17, 18 anos de cadeia porque quebrou a cadeira de um bacana. Mas, às vezes, o cara trafica, é pego com um helicóptero cheio de droga e não é preso. Por isso que a Bíblia fala, a lei humana dos homens é imunda, mas a lei de Deus é perfeita. O territorial, ele vai agir correto com você. Se a gente merecer, ele dá. Se não merecer, ele não dá e pronto. Mas nós podemos negociar com ele. Não, tem gente que não negocia com o diabo. E por que a gente não pode negociar com Miguel? Eu fico pensando na cabeça desses caras. O teólogo diz, não pode negociar com o territorial, é só Jesus Cristo, e esse cara é um hipocrita. Só que depois ele diz, tem gente que faz acordo com o diabo. Oxi, a gente pode fazer acordo com o diabo e não pode fazer acordo com o anjo? Não entendi essa. Entendeu? Então, assim, a questão é que nós podemos sim fazer acordo com um lado ou com o outro. E o mundo é livre, tá? O mundo é livre. Então, existe sim. Mas a justiça de Deus não é cega não, ela vê bem, tá? Dizem que a justiça dos homens, ela é cega, mas ela palpa. Eita! E mas é assim mesmo, né? É a vida. Oi! Tá comendo o quê? Cenoura. Mostra a cenoura, campanha da cenoura para ficar inteligente. Dá uma cenourazinha, me dê. Não, vou morder a cenoura, dá uma mordida na cenoura. Vou pegar uma pra você. Não, eu quero morder dessa aí. Não? A povo vão comer soda. Obrigado. Tchau. Deixa pro povo dele. Bebezão. Bebezão, você me xungou de bebezão. É bebê.
bebezão. Você vai levar uma tapa na bunda, porque você acabou de me xingar de bebezão. Isso é bullying. É bebezão, sim. Você tá me chamando de bebezão, é? Tá dizendo que eu chupo chupeta O que tem? e que eu boto o dedo na boca. Ah, é uma maneira de xingar os outros, né? Ó, Ciane, esse menino está me chamando de bebezão. Ele vai apanhar até umas horas. Tome! Olha, que maravilha. Tô nem aí, tá? Tu não tá nem aí? Olha que coisa boa. Tem alguma pergunta, gente? É o Samuel, Sansamumu. É tua cara, tá? Sansamumu, Sansamumu. Sansam. Bimbum. Vem cá pra dar um cheiro. Chega, você Nariz embora. de pena. Vem cá, chega cá. Seu nariz de pena. Olha, você não me chama de bebezão, não, que isso não pode, não. É bebezão, sim. Você tá me chamando de bebezão, você está me insultando. Que tem? Eita! Tá cheiroso? Tá, olha lá. Tchau. Bimbom. Tá, tchau. Vai comer sua cenoura. Oi, Samuel, coisa linda. Érica Tiburcio está dizendo. Oi, é porque ela invade o estúdio, né? Criança é criança, o que é que pode fazer? É uma bênção. Seja bem-vindo, meu filho. Sim, isso aí maldições hereditárias são difíceis de destruir. É muito difícil, né? Por isso que às vezes a pessoa olha assim. Sim, veja aí no nosso canal tipos de pecados, né? Tipos de pecados. Não existe só um tipo, não. É o meu mumu. Pronto, então assim, existem tipos de pecados, né? Pecados contra Deus e a sua santidade, contra o Espírito Santo, e pecados contra o corpo, o pecado cultural. Esse pecado cultural, ele é mais forte porque os homens executam as pessoas por bobagem. E o pecado cultural é doido. Por exemplo, tem nação que a mulher não pode adulterar, de jeito nenhum. Mas o homem pode ter 50 mulheres, 100 mulheres. Então, ele tem lá 200 mulheres. Se uma das mulheres adulterar contra ele, morre. Morre apedrejada na praça. E esse pecado foi contra o marido. Então, o marido chama-se pecado cultural. Então, ele executa mesmo. Mas o marido dorme com 30, 40 mulheres na cama. Sim, mas a cultura deles permite. Mas se a mulher for pega conversando com outro homem, ou mostrar o rosto, né? E tem cultura que é interessante. Tem culturas que a mulher pode mostrar a bunda, o ventre balançando, os peitos, mas não pode mostrar o cabelo. Então aí é onde entra o pecado cultural. Quem está me entendendo, gente? O marido bota a mulher em cima da mesa para dançar para os amigos ver o tamanho da bunda dela e ver os peitão dela. Agora balança aí a dança do ventre, mas ai dela, se ela tirar o véu e soltar o cabelo. Ai dela se ela se deitar nos pés de um homem. Ai dela se ela apertar a mão de um homem. Então, existe o pecado cultural. Esse pecado cultural, ele é local. Deus respeita, porque Deus dá direito da gente ter lei. Entendeu? E olha, você vê como nós é doido. Nós é doido da cabeça. Então, assim, existe sim, e isso, o pior de todos, é as maldições, né? Existe sim tipos de pecados grandes, pequenos, médios, existe medida sim, e a Bíblia fala, né? E existe o pecado cultural. O pecado cultural é aquele aplicado contra a cultura do local. Existe pecado leve, pecado grave, pecado gravíssimo. Mas existe o pecado assim, o pecado cultural, tá? Pode olhar aí, tipos de pecado. Joilson de Assis, é o título, tipos de pecado. Pecado cultural,
o pecado contra Deus. E aí, como diferenciar? Aí tem que ver. Entendeu como é a coisa? Tem lugar que o homem pode comer todo mundo, mas se a mulher der, morre na pedra. Né? Então, é local. Porque o pecado que serve para o homem serve para a mulher, mas lá não serve. Inclusive na Bíblia, não existe adultério masculino. Na Bíblia, os judeus não acreditam em adultério masculino. Adultério é só feminino. E é só morto a pedra as mulheres. Isso é um pecado cultural, velho. Agora me mostra, eu desafio qualquer teólogo mostrar um homem que morreu apedrejado porque adulterou. Não tem. Mas mulheres têm assim, ó. Inclusive o sacerdote participava, dava um chá. Se a barriga dela inchasse, era a prova, chamado chá de chifre. Ele dava um chá, e se a barriga da mulher inchasse, foi prova que ela deu para alguém, então ela era morta. Na presença dos sacerdotes. E o homem com 50 mulheres na cama agarrado? Não é pecado. Então, o adultério era só para mulher. Então, isso é o pecado cultural e o pecado de Deus. A pessoa está com a Bíblia na mão e não sabe disso. Me mostre um caso, de um homem que adulterou na Bíblia e foi morto a pedra. Um só. Teve aquele caso de Davi ali, mas ele foi morto a pedra? Não. Ele não adulterou, é porque ele não morreu na pedra. Né? Então existe a justiça de Deus, existe a justiça do homem. Você tem que ter mais medo do homem do que de Deus. Eu provo isso para você na Bíblia. Porque o homem pode te amaldiçoar e ele pode te prejudicar, e Deus é reto. Imagina, pastor, esse chá de chifre hoje. Eita! Era um chá que o sacerdote fazia. Se a mulher bebesse e inchasse a barriga, era a prova que ela deu para outro. Pronto. Esse chá parecia um feitiço. Pegava um pedaço não sei de quê, outro pedaço não sei de quê. Se ela recusasse a beber, ela era morta. Então era quase um tipo de bafômetro, né? Aí o cara deu, não deu, foi só a metade, só a ponta. Não, toma o chá. Toma o chá. Aí ela tomava, na presença do sacerdote. Tinha poeira do solo, parecia um tipo assim de um feitiço. E aí a mulher tomava, e se ela inchasse a barriga, o sacerdote batia na barriga dela, no útero dela, tivesse inchado, pronto, era a prova. Isso está no livro de Levítico. Não sabia dessa não, né? Veja em nosso canal Chá de Chifre. Mas não existia isso para homem. Não existia. Perante a lei, o homem podia ter a mulher, 50, 200, 300, ainda pegava as empregadas. Então existe a lei de Deus e a lei dos homens. Aí Davi falou: caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Porque o homem, aquele, né? Ele caga, ele peida, mas se alguém peidar perto dele, ele mata. E ele é doido, ele engole um camelo dos amigos e se engasga com o mosquito dos inimigos. Pastor, as leis eram muito rigorosas para a mulher, muito mesmo. Agora, como eu lhe falei, entra em contradição, porque uma mulher subia na mesa e mostrava a bunda para todos os presentes, para o marido ser exaltado. Aí a mulher dele tem a bunda grande, eita. E ela aí mostrava os peitos, balançava o útero, que é a dança do ventre. É uma relação sexual muito bonita, né? Ela balança o útero, ela mostra que ela pode fazer pompoalismo, mas ela não pode soltar o cabelo. Se ela soltar o cabelo ali, ela desceria para morrer. Então, como eu lhe falei, existe a lei de Deus, existe a lei dos homens. E a lei dos homens é doida, sempre foi. Né? A lei de Caim é doida. Caim matou um cara só porque olhou para ele. E pisou no pé dele, ele matou o cara. Está na Bíblia, Caim era doido da cabeça. Nós encontramos isso no mundo inteiro. Pessoas que invadem países querendo proibir de outros invadirem. Pessoas que falam de fome e querem provocar a fome. Pessoas que falam de lei e não obedecem à lei. É o ser humano mesmo, né? Será que esse chá era carteiro ou matava até inocente? Não, o chá não matava, não. O chá denunciava.
era uma magia, né? Isso é uma coisa que os teólogos não falam, né? Fala sobre pompoarismo, pastor. Pompoarismo é uma bênção. Então assim, esse chá não matava ninguém. Esse chá era dado pelo sacerdote quando o cara estava na dúvida. A mulher demorou muito pegando água lá no barreiro. De repente ela chegou lá, tinha um tonhão, e o cara já ficou de orelha em pé. Como o cara tinha 2, 30, 40 mulheres, as mulheres entregavam umas às outras. Aí a outra dizia, Maria tá indo muito no barreiro, demora demais, chega toda suada e a panela vem vazia. A mulher entregava a outra. Quem vigiava as mulheres eram mais as mulheres. Até hoje é assim. Os homens se combinam, vão pro cabaré junto, volta, mas uma mulher vai com a outra, para tu ver, ela detona. Um cafezinho? Então o cara tinha 50 mulheres, ele ficava tranquilo, porque um olhava para a outra. Ali, se uma delas errasse, a outra entregava. Era. Aí a que errou, ou supostamente errou, negava, dizendo, eu não, é porque Tonhão estava com sede, eu estava dando água na boquita dele. Eu não, Deus me livre, eu não. Aí o cara levava para o sacerdote fazia lá o chá do chifre, e esperava aí umas meia hora, 2 horas, aí ela chegava na barriga, no útero da mulher, fazia tum. Se tivesse duro, então ela tinha feito. Se não, batesse fofo, então ela não tinha feito. Então o problema era, quando ficava duro, ali ela já ia para a pedra, já ia morta na pedra, né? A pedra ia batendo na cabeça dela até matar. Para você ver como a lei do homem, de um lado ela é muito rigorosa, e do outro ela é um cabaré. A lei do homem permitiu o cara ter 200, 300 mulheres, mas não permitia erros das mulheres. Então veja aí, tipos de... Agora a maldição é para lascar, é pior do que o pecado. Quantas pessoas você acha que é pecador que se dão bem na vida? Eu conheço mulheres e homens pecadores com força, e não tem uma dor numa unha, tudo que faz dá certo. Então, mas e outros que são bloqueados, são tão direitinhos, mas são bloqueados. Maldição, problema com o territorial. Aí, como resolver? O que Jacó fez, resolver com território. Entendeu? Isso é uma realidade. Obrigado, meu amor. Tomar um cafezinho bem quentinho, ó. Vamos lá? Olha. Então, para responder a pergunta, Jacó lutou com o anjo. E foi anjo, não foi demônio, tá? Aí vem um teólogo dizer que foi com demônio. Eu não sei como é que a gente vira teólogo assim, não, né? Agarrar o anjo, negociar com ele. Você sonhou negociando ou recebendo qualquer coisa do território, então é bênção. Pastor, eu sonhei conversando com o território, então é bom. Sonhei comprando ou vendendo com o território, então é bom. Aí você pode se preparar para ganhar dinheiro, para viver a vida, porque isso significa que ele aceitou, e aí tudo vai desbloquear. Então, está bem respondido? Eu espero responder. Qualquer coisa você veja aí. Jacó lutou com o anjo, Joilson de Assis. Jacó destravou as 7 chaves do destino, Joilson de Assis. Jacó era o cara, Joilson de Assis. Jacó nos dá tantos exemplos bons, né? E amanhã iremos falar sobre como procurar o territorial, como pactuar com ele e resolver seus problemas, tá? Veja aí também o vídeo como pedir perdão pelos seus ancestrais, tá? Isso bloqueia também o territorial, ok? O territorial, ele é bloqueado pela pessoa mesmo, mas ele é muito mais bloqueado pelos pais. O que Jacó foi bloqueado foi... Quem bloqueou Jacó? Isaac. Gente, perante Isaac a gente não é nada. Isaac, filho de Abraão, mas quem bloqueou Jacó foi Isaac. Então a questão é como resolver a questão, né? É como Verônica, a Kenga do Nordeste, o livro e o filme que está aí no YouTube. Por que ela se tornou Kenga?
porque o pai chamava ela de quenga quando ela era virgem. Esta rapa, esta quenga, né? Enquanto os doutores diziam, não, minha filha vai casar com engenheiro, com advogado, com faca na caveira, um velho rico. O pai de Verônica dizia que ela ia ser quenga. E ela virgem. E ela se tornou quenga. Olha, aí depois que ela errou, ele dá uma de moral e joga ela no cabaré. Veja aí, Riacho das Quengas, Joilson de Assis. Veja uma história que vai lhe emocionar muito, né? Então, você tem uma hora, né? Esse filme é 1 hora. É o poder das palavras, né? Poder das palavras. Então, tendo problema com o territorial, o cara não sai do lugar. Aí por isso que o caba diz, mas rapaz, fulano entra no caba de manhã, de noite, sai, vai para não sei para onde, tudo que o cara faz frutifica. Porque ele não tem problema com o territorial. Não quer dizer que ele vai para o céu. Está entendendo? O negócio de céu é outra coisa. O anjo está ligado à sua carne. Depois que a carne acaba, o anjo passa para outra pessoa. O anjo é ligado à sua carne. Então, questão de salvação é outra coisa. Mas você vê gente pintando e bordando e forte. E vê outros tão direitinho, full lascado. Aí você procura, que você vai ouvir aquela vozinha, miserável, condenado, perto, e outra, lá vê o caba joga praga até sem querer. Aqui tem uma praga no Nordeste, que tem várias, né? Que a gente tem que se converter, tem que se ajeitar ao Nordeste. Eu sou nordestino, a gente tem que ter cuidado. Chama peste, miséria. Vem cá, miséria. E aqui tem uma praga que é escondida, a mãe faz sem querer. É quando o filho é grande, aí o pai e a mãe dizem, só tem grandeza, isso não vale de nada, só tem grandeza, é grande, mas é morto, isso é morto nas calças. Para desmerecer o filho, ela joga uma praga, então ele é um grande mole, né? Então isso acontece demais no Nordeste, velho. Quando o cara é pequeno não diz nada, isso só tem tamanho, porque a ver o guri cresce muito, cresce mais do que o pai e a mãe, aí o pai, para desmerecer ele, diz, só tem tamanho. Eu limpo, mato o dia todo, essa merda, essa desgraça não limpa nada. Claro, é um guri, entendeu? Dá um trabalho, só tem tamanho. Mas isso é do Nordeste inteiro, gente, inteiro, do começo ao final eu ouvi isso. Olha, mulher, teu filho é grande, né? Só tem tamanho, pastor, isso é mole. Aí ela está jogando praga no menino. Pronto, só tem tamanho e safadeza. Isso é uma praga. O territorial anota, aí fica um cara grande que não é para nada, nem para mulher. Então, assim, isso é uma maldição que é dita de uma forma inconsciente. O pai e a mãe diz isso e o anjo anota. Então, esse cara aqui só tem tamanho e safadeza. Pronto. Quando é safadeza, ainda é bom. Só tem tamanho, isso é morto nas calças. Aí lascou. Em Minas também fala isso, pastor. Isso é uma praga, gente. Porque o guri ainda é meninão. Às vezes o guri tem 15, 16 anos, é 2 metros de altura. Ele é um meninão ainda, então ele é bestão. Mas nem por isso ele é morto nas calças, nem por isso ele é uma miséria. Aí quando a mãe diz isso, o guri vira uma miséria mesmo. Até para arrumar mulher não arruma não, um baixinho arruma, dado de surra e ele não arruma, porque ela falou que é muito nas calças, só tem tamanho, é um molenga, né? Mas menino não é menino não é homem ainda, ele não se formou ainda, né? Então essa questão de maldição é muito mais perigosa do que a questão do pecado. O pecado é uma questão cultural também. Só come e dorme. Então, assim, a questão, a gente quer incentivar o filho, não precisa desmerecê-lo, nem jogar praga. Se jogar, fica, né? A menina comenta aqui que a avó dela chamava ela de pirão perdido e de jumenta cansada. Olha,
Isso tudo é maldição, gente. O pai de Jacó falava isso também. O pai de Jacó dizia que Jacó era um enganador, era um suplantador, era aquele cara que compra com um documento falso. Como é o nome? Como é o nome que se diz na justiça? É um estelionatário. Aí Jacó levou essa lapada. Jacó era príncipe, gente. Jacó estelionatário, Jacó era príncipe, mas ele era tão macho, tão príncipe, que Jacó enfrentou tudo. Mas o problema de Jacó não foi safadeza, porque safado era Esaú. Esaú é que era cachorrão, entendeu? Jacó era direito, mas mesmo direito, Jacó sofreu muito, e porque era príncipe. Então assim, eu conheço mãe que dizia que a filha era uma quenga, era uma puta, porque deu um beijo no namorado, deu uma esfregada no namorado. E conheço mãe que a filha dava para todo mundo, mas, menino, sou muito braba, viu? Eu vou dar 3 meses para você deixar 2 namorados e ficar só com 2. Aí você decide. Você tá muito namoradeira, menina. Parece que passaram mel na tua bunda. Oxe, 4 namorados de uma vez só não dá. Eu sou muito baba. Vai procurar essa menina hoje para tu ver, casada, bem casada, e o cara ainda cheira no sovaco dela. E a outra que deu uma esfregadinha, coitada, chamada de quenga, de puta, ninguém vai querer, tal. Solteira até hoje, não teve filho, não teve nada. Então assim, mas eu não estou entendendo, pastor. Uma era danadinha. Sim, mas a mãe não amaldiçoava. A mãe era baba, né? Era baba. Sou baba. Essa menina namorando com 4, 5. Eu vou dar 6 meses para ela ficar só com 2. Aí depois ela decide. Olha, velha braba danada, velho. E tem uma coisa, viu? Menina minha não namora no portão, não. Entra pra dentro do quarto e fecha a porta. Eita, que a menina... Ai, mamãe, muito obrigado. Deus ouviu minhas orações. Porque eu não quero que minha filha seja falada, não. Você vai entrar no quarto com seu namorado e vai fechar essa porta. Tá entendendo? Eu não quero cochicho nem barulho, não. Que eu sou muito baba. Eita, que veio a baba danada. Essa é baba mesmo. Mas a outra mansa só tava praga. Miséria. Essa miséria. Olha. A questão que a gente pensa assim: o pecador se lasca e o santinho se acerta. Mas às vezes o pecador, ele não tem maldição nas costas. Ele tem o pecado, que nós somos pecadores todos. E às vezes o santinho tem uma mãe jogando praga, um pai, uma avó. Miséria, essa é uma condenada, não sabe fazer um miojo. Tá vendo? Quem é o peste que vai querer essa menina? Essa menina não sabe fazer um miojo. Isso é uma inútil. Qual é o homem que vai querer essa desgraça? Eu conheço mulher que não sabe fazer miojo, não, mas tem umas 2 empregadas, uma para limpar a bunda dela e outra para limpar. Então, assim, a bênção de Deus é que faz a diferença. A pessoa com correntes não vai em lugar nenhum. Tem gente que é forte, gente. Tem gente que vai e leva corrente com tudo, mas tem gente que é coitada. Quando pensa em viver, já está perto de morrer, aí nem amor, nem fez filho, nem fez nada na vida. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. A questão de maldição não é ser educadinho, não, tá? O cara pode ser brabo, pode ser até falar alguns tipos de palavrões, pode, que todo mundo fala, só os idiotas acham que não fala, todo mundo fala. Mas a praga é desejar o mal. A palavra POA não é um palavrão, mas todo mundo fala. Deixa eu pisar no teu pé, mas se tu não fala. Eu não falho não, deixa. Eita! Tá vendo? Mas não é maldição. Maldição é quando você de peste, desgraça, miséria, você não vai ser nada na vida, aí você sentencia. E o anjo só anotando. Aí o comentário aqui dizia que a mãe dela dizia que ela não ia ter nada na vida e morar embaixo da ponte. Olha, gente, olha. Né? Uma mulher tão linda, maravilhosa. Olha, tá vendo? Não, mas Deus é maior do que sua mãe. Sua mãe não é seu Deus.
Isso é triste, pastor. Aí a pessoa, meu amigo, para arrumar uma coisa na vida é tão difícil, tão difícil. Parece que tem que matar um leão por dia. Não sai do lugar, o anjo não deixa. Então vamos resolver o nosso problema com o anjo. Agora, quando a mãe e o pai diz isso, mas seu Deus não é sua mãe. Deus é maior do que sua mãe. Você vai ter e vai gozar o melhor dessa vida. Aí você tem que cortar os vínculos dessas correntes de maldição. Foi o que Jacó fez. Jacó levou, ficou deficiente, aleijado, mas ele venceu tudo. Tudo. Inclusive as pragas, né? É uma coisa assim do diabo mesmo. Quer ver a menina, a coisa mais linda do mundo? Não é? Mulher bonita, mulher picanha, mulher tudo, e não consegue, bloqueia. Mas Deus é grande, gente. Deus é grande, Deus liberta nós. Se Deus não libertar nós está tudo fulascado. Porque todos nós é pecador. Entendeu como é a coisa? Todos nós é pecador. Se fosse assim, pecador não vence, então ninguém vencia, porque tudo é pecador. Você acha que o cara que anda de jato é menos pecador do que aquele que vive debaixo da ponte? Não é. Aqui o cara anda de jato e vai para swing. E o cara debaixo da ponte vai para a missa e vai para debaixo da ponte. Oxe, Então, assim, fulano mora na cobertura em Copacabana, é santo. Não. Isso não é santidade. Eu não estou falando de santidade. De ausência de pecado. Porque todos são pecadores. A Bíblia fala que se uma pessoa disser que não é pecador, é memê. Sabe o que é memê? Mentiroso. Esses caras aí que ficam dizendo que não tem pecado, os pastores santos demais, olha o rabo. Olha o rabo. Os caras que ficam apontando um ou outro, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque todos nós somos. E pelo fato, fulano não venceu na vida porque é um pecador. Isso era o que Calvino fazia. Calvino dizia que os ricos são escolhidos por Deus e são perdoados por Deus. E os pobres são lascados por Deus, eles não merecem o perdão de Deus. João Calvino dizia isso. Que a riqueza é um dos maiores sinais que Deus aceita você. Era enchendo o saco dos ricos. Tem rico, meu amigo, que é miserável até umas horas, pecador até umas horas, e é rico, é podre de rico, é saudável. Isso não tem nada a ver com santidade. Isso tem a ver com legalidades, leis espiritual. Às vezes aquele rico é meio safadão, mas o pai não amaldiçoava, a mãe não amaldiçoava. Entendeu? Eu já conheço pessoas que já separou de mulher umas 4 vezes. E vive bem com a sua 5ª mulher. E conheço gente que na primeira vez que separou, a mulher jogou uma praga e ele quase morreu, velho. Quase. Olha, o problema está na praga. Tá ou não tá? O outro separa 4 vezes, na 5ª dá certo. Vive bem, com saúde. E esse outro, porque separou de uma vez, a mulher era praguejadora, né? E aí a mulher já sentou a língua e pegou, viu? Pegou, ele estava com a alma aberta, né? Olha. Então, o Calvino dizia isso, né? Calvino dizia, a riqueza é o maior sinal que Deus aceita você. E a pobreza é o sinal que Deus te rejeitou. Porque ele acreditava na predestinação, o cara já nasce cagado para o céu ou cagado para o inferno. E aí, todos nós somos pecadores. Não vivemos na putaria, tá? Por favor. Mas somos pecadores. É Bíblia. Não, fulano é santo. Bem, ele se esforça para ser direito. Santo só Deus. Né? Santo só Deus. Então, essa questão de maldição existe, tá? Está na Bíblia. Territoriais, eles estão na Bíblia. E eu quero ajudar você a fazer uma paz com o seu territorial, tá? Em nome de Jesus, amém. Veja aí no nosso canal Territoriais, é só colocar assim, territoriais, eu vou ver, territoriais, Joilson de Assis. Tome!